Basília Rodrigues, Theo Cury, estou aqui até ouvindo e é interessante como gera a curiosidade. Inclusive, quem está com a gente aqui no estúdio, o pessoal fala, porque Mayday, socorro, né? Você tem vários códigos, ou seja, se eles tivessem conversado falando Mayday, é assim, ferrou. Ferrou o que está acontecendo. Esse pam, 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 pam é um estágio anterior, ou seja, estamos com um problema, resolvemos o que tem aqui, mas estamos com um problema. A Basília Rodrigues vai falar para a gente, inclusive, que você tem uma apuração com a Renata Varandas sobre o que aconteceu nos bastidores envolvendo essa pane presidencial. Porque enquanto nós ouvíamos aquilo, a galera estava dentro da aeronave, sem saber que isso estava acontecendo. E qualquer um, dentro de um avião, ao ouvir, olha, estamos com um problema, qualquer ser humano fica minimamente apavorado. Pois é, alguns passageiros fizeram essa distinção até que muitas vezes você está dentro de um avião comercial e não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Imaginou um pássaro, uma turbina a menos? No caso do Aerolula, o que aconteceu ali, de acordo com esses passageiros, foi uma forma, né? Foi aí uma execução ali de informações muito transparente. Eles, pelo menos os passageiros com quem eu conversei sobre reserva, fizeram elogios ali à segurança e à transparência que foi adotada pelo piloto desta aeronave. Tudo começou quando eles estavam lá dentro do avião e perceberam que tinha algo errado porque ouviram um barulho, Elisa, vindo de dentro da aeronave. O presidente Lula, que estava sentado junto com os convidados, de acordo com estes relatos, se levantou e foi até o piloto ter informações sobre o que estava acontecendo. O próprio piloto, então, se dirigiu até os passageiros. Ele primeiro passou as informações para o Lula sobre o problema que tinha sido identificado e as manobras, né, as operações que estavam sendo feitas ali, os procedimentos ainda em voo para resolver o problema e que seria necessário, então, pousar esta aeronave. O piloto, depois de falar com o presidente Lula, também foi até os passageiros e passou esse panorama. Ele contou que estavam com um problema em uma das turbinas. De acordo com estes relatos, né, há aí uma avaliação de que esta forma transparente, segura, com que o piloto passou as informações, conseguiu garantir um clima de tranquilidade, apesar do susto dentro da aeronave. Alguns desses passageiros me disseram, ele foi seguro, tratou as informações sem alarde e também sem esconder que era uma situação atípica, né? Você está em voo, ainda mais o avião presidencial na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ser avisado de que estamos sem uma turbina. Um bastidor novo que a gente traz nesse texto publicado no site da CNN mostra que o Lula ficou muito aborrecido e incomodado por ele ter feito o convite para que algumas pessoas estivessem naquela aeronave e expostas a essa situação de risco, de perigo. Que ao final do voo, o presidente Lula fez questão de pedir desculpas para os passageiros e teria dito a seguinte frase: o Brasil não pode carregar o presidente do país em uma aeronave em que possa ocorrer estas falhas, né? O Brasil não pode carregar o seu presidente em uma aeronave assim. Então, já o descontentamento presidencial e de alguns auxiliares do próprio Ministério da Defesa com a utilização desta aeronave, que foi comprado em 2004, esse descontentamento foi externado mais uma vez pelo próprio presidente Lula, que já usou essa aeronave em 3 mandatos, pelo menos, aos seus convidados, né? Ali tinham passageiros, claro, mas muitas pessoas estavam ali como convidadas por Lula. As senadoras Soraya Tronic, Tereza Leitão, você tem a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, os ministros também que ali estavam, como o Mauro Vieira, o ministro chanceler, e a primeira-dama, Janja Silva, estavam nesta comitiva. São informações aí muito delicadas de bastidor que você acompanha no site da CNN Brasil. A Renata Varandas ouviu outros passageiros que estavam nessa aeronave e contaram a ela que o presidente Lula teria ficado irritado porque não conseguia entrar em contato
contato com o Palácio do Planalto. A internet estava oscilando, eles não conseguiam fazer ligações, até que alguns passageiros chegaram a mandar mensagens para assessores, jornalistas lá de cima, mas o sinal não estava contínuo, né? Havia esta oscilação. Então, essa dificuldade em manter contato com quem estava fora da aeronave também foi algo que deixou o presidente muito irritado. Ele queria ter informações, passar ordens aqui para o Palácio do Planalto, o Ministério da Defesa. A gente lembra que neste momento o ministro da Defesa, José Múcio, nem estava no Brasil, né? Ele que tinha viajado para os Estados Unidos. O próprio Lula entrando em contato com integrantes da aeronáutica para saber o que poderia ser feito. Esta imagem foi compartilhada por volta de 18h40 daquela noite pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Essa imagem que a gente vê com o avião, né, presidencial, essa representação do avião presidencial fazendo voltas, foram 50 voltas no ar ao longo de 4 horas e meia. De acordo com os relatos, como o piloto esclareceu para os passageiros que seria necessário mesmo continuar em voo para que o avião perdesse o peso, né, estivesse mais leve para pousar, depois de 2 horas fazendo aí essas manobras, ele avisou aos passageiros que ainda não tinha sido suficiente, mesmo depois de 2 horas aí em pleno voo. E foram, ao total, 4 horas e meia fazendo aí esses giros no ar até conseguir, de fato, pousar em segurança.